Bom, como uma boa manicure, eu tenho muita história para contar. Então hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo. Que foi o dia que uma menina postou uma foto no espelho com o celular do meu namorado. Eu sou manicure há 3 anos e há 1 ano eu tenho meu próprio salão. Esses tempos atrás foi uma cliente nova para fazer unha comigo. Foi a primeira vez dela no meu salão. E essa cliente, ela foi com uma amiga. Então, enquanto eu estava fazendo a unha dela, essa amiga dela estava esperando lá na recepção. Beleza, terminamos e na hora de pagar, ela foi passar cartão e enquanto eu fazia o pagamento, eu percebi que a amiga da cliente ficava rindo e cochichando. E eu estava começando a ficar sem graça já, porque ela não parava. Então passou o cartão e elas foram embora. Assim que elas saíram, logo em seguida, a mocinha que fez unha comigo postou uma foto da unha e me marcou. Então eu fui e repostei. Depois que eu fiz isso, eu fui olhar os stories dela. E assim que eu abri o primeiro stories, era uma foto dessa cliente com a amiga, juntas tirando uma foto no espelho. Porém, quem tinha postado a foto foi a amiga. A minha cliente apenas repostou. Então fiquei olhando e percebi que aquele celular era familiar. Eu dei zoom e estava aparecendo o celular do meu namorado. Porque a capinha do meu namorado era personalizada, com a foto do cachorrinho dele que morreu. Então não tinha como ser de outra pessoa. Então eu entrei no perfil dessa menina. E as últimas fotos dela postada eram quase todas com o celular do meu namorado na frente de algum espelho. Principalmente no espelho de um motel. Então eu tirei print de tudo e já mandei pro meu namorado. E embaixo dos prints eu mandei uma mensagem perguntando quem era. Deu nem 5 segundos e ele apareceu no salão, dizendo que não conhecia, que não sabia quem era. Então falei pra ele parar de negar, porque a capinha era dele. De tanto eu insistir pela verdade, ele viu que eu não ia desistir. Ele disse que era uma prima dele. Então eu mandei a foto da menina pra mãe dele e perguntei se a mãe dele conhecia. E minha sogra só respondeu que não. Então eu pedi pra ele ir embora. Quando as pessoas descobriram que a gente tinha terminado, largado, quase todo mundo veio me contar a verdade. Que eles já tinham ficado várias vezes. Mas ninguém nunca me falou nada por medo de eu não acreditar. Então, depois de alguns meses, essa menina apareceu grávida do meu ex. O pai da menina obrigou o meu ex a casar com ela. E ela foi morar na casa do meu ex. A minha ex-sogra me liga todo dia chorando, dizendo que não aguenta mais. Porque a menina não lava uma louça, não toma um banho, não arruma nem a própria cama. Pra variar, o meu ex tá traindo ela com meio mundo. E pra ajudar, o meu ex me manda mensagem pedindo conselhos, porque ele não sabe o que fazer da vida dele. Mas nessa história, eu tenho dó somente dos meus ex-sogros, que não tem nada a ver com isso e ainda estão pagando junto. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E a minha sogra que quis me obrigar a entrar no meu próprio casamento com meu sogro e não com meu pai. A gente não queria fazer casamento porque a gente não tinha recursos. Só que a minha sogra insistiu muito, mas foi muito mesmo. Ela sentou com a gente, né? Ela e meu sogro, e falou assim: olha, a gente resolveu que vai dar o casamento de vocês. Não se preocupe com nada, que a gente vai pagar por tudo. E aí eu olhei pra ela, olhou pra mim e falei assim: então tá bom. Foi a pior decisão da minha existência. Pra começar, eu não podia escolher absolutamente nada. Porque tudo que eu dava opinião, não, isso daí é feio, é brega, não. Tinha uma menina lá, uma prima dele, que tinha casado há pouco tempo. E eles queriam basicamente fazer o casamento dela pra gente. Não, porque fulana usou isso daqui é melhor. A única coisa que eu paguei foi o meu vestido de noiva. Porque até isso, ela queria se intrometer. E faltando uma semana, todo mundo foi lá, né, experimentar a roupa. E aí eu falei pra ela: eu vou chamar meu pai, que ele também vai lá no local que ele alugou o terno dele, pra ver, né, se o terno tá bom e tudo mais, porque não pode ficar folgado, até porque ele vai entrar comigo. E ela me olhou com a cara super espantada. Ela: não, quem vai entrar com você é fulano.
que era o marido dela. Gente, por uns segundos eu achei que era brincadeira. Aí eu falei, não, mulher, quem vai entrar comigo é meu pai. Aí ela, é? Ah, então se é seu pai, manda ele terminar de pagar o casamento. E a minha sogra que quis me obrigar a entrar no meu próprio casamento com o meu sogro e não com o meu pai. Eu falei assim, a senhora tá falando sério? Não, porque se isso for uma brincadeira é de muito mau gosto. Aí ela, brincando? Eu não tô brincando não, você vai entrar com ele, até porque é a gente que pagou o casamento. Eu falei, mas eu não pedi pra vocês pagarem o casamento, eu nem queria fazer festa, vocês se ofereceram. Eu não vou entrar com ele, eu só vou entrar se for com meu pai. E aí ela chamou meu marido e falou, olha, ela tá se recusando a entrar com seu pai. O que é que essa menina tem contra ele, em que esse homem trata ela como uma filha? E ele fez assim, ô mãe, não tem sentido ela entrar com meu pai se ela tem pai. E a mãe dele, não, mas a gente está pagando um casamento, o destaque tem que ser a nossa família. A família dela não ajudou com um tostão e ainda quer aparecer, não, já vai estar lá em cima recebendo mais destaque do que deveria. Eu falei assim, olha, é melhor a gente cancelar esse casamento, porque eu acho que a gente entendeu tudo errado. Porque assim, eu pensei que era um presente, vocês estavam oferecendo pra gente, mas se não é, meu amor, a gente cancela agora. E aí ela fez, então pode cancelar, porque eu não vou pagar mais nada. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou começar a mandar mensagem pras pessoas avisando que não vai ter mais casamento. E aí ele, não amor, calma, a gente vai resolver, tenha calma. E eu já tremendo, né, gente? Porque assim, não mexa com meu pai, cara, não mexa com meu pai. Eu sei que depois de um tempo o meu sogro veio falar comigo e me pediu desculpa, disse que ela tinha dito a ele que eu tinha pedido pra ele entrar comigo. Eu falei, olha, seu fulano, eu não tenho absolutamente nada contra o senhor. Ele falou, não, nem se preocupe, você vai entrar com seu pai e eu vou terminar de pagar o casamento. O dinheiro é meu, não é dela não, porque realmente, né, ele era médico e ela não era nada assim, né? Ela vivia às custas dele. Depois que ele conversou comigo, eu entendi tudo e eu casei. E quem entrou comigo no meu casamento foi o meu pai. E se eles não deixassem ele entrar comigo, obviamente que nem casamento teria, porque o meu pai é o homem da minha vida. O dia que meu marido me agrediu porque eu descobri uma traição dele. Essa é provavelmente uma das histórias mais antigas que eu posso contar desse relacionamento. Deve ter acontecido em meados de 2013 e tinham só alguns meses que eu estava morando com o meu então marido. Mas para vocês entenderem o contexto da história e como tudo começou, nós vamos voltar alguns meses atrás, para 2012, assim que a gente começou a namorar. O início do nosso relacionamento em 2012 foi marcado por algumas traições e muitas mentiras. Uma dessas traições me marcou muito por motivos bem específicos e um deles era a localidade onde a tal garota morava. E outros deles serão pauta para outros vídeos. Descoberta de traição aqui, choro ali, pedido de desculpas e a promessa de mudar. Eu acreditei e perdoei. Estava tudo indo bem quando do nada surge uma viagem para visitar uma tia. Adivinha onde? Na mesma localidade onde a tal moça morava. Eu logo me desesperei, caí em prantos e pedi por favor para ele não fazer essa viagem. Ele me acalmou, disse para eu ficar tranquila que o único motivo pelo qual ele faria essa viagem seria de fato para visitar uma tia que ele não via há muito tempo. E para me deixar mais tranquila, ele até me falou o nome dessa tia, onde ela morava e o carinho que ele tinha por ela. Eu acreditei, fiquei calma e ele viajou. Passou cerca de 3 dias na casa da suposta tia. Quando voltou, nós seguimos nossas vidas e pouco tempo depois fomos morar juntos. O que ele não contava é que se a gente fosse ficar juntos por muito tempo, mais cedo ou mais tarde eu ia ter que conhecer a família dele. E a história se complicou alguns meses depois, quando ele finalmente me convidou para conhecer a mãe dele. Ela morava em outro estado, então nós viajamos para passar o final de semana na casa dela. E entre uma conversa e outra, eu aproveitei a oportunidade para perguntar se a tal tia estava bem. Like para a parte 2. Parte 2 do dia que meu marido me agrediu porque eu descobri uma traição dele. Quando perguntei para a mãe sobre a tia, ela sorriu sem graça, repetiu o nome e afirmou que ele não tinha nenhuma tia com tal nome e muito menos que morasse em tal lugar. A casa caiu. Climão na sala. A vontade dele devia ser de matar a mãe por ter entregue a mentira. Mas, ao invés disso, ele fez o que qualquer homem covarde faria naquela situação.
virou a mesa e, como que em um passe de mágica, de repente, era ele quem estava brigando comigo. Afinal de contas, eu estraguei o final de semana, não tinha nada que tocar nesse assunto, muito menos envolver a mãe dele nisso. Eu simplesmente não estava acreditando no que estava ouvindo. Fiquei muito brava e decidi sair dali, e isso o deixou ainda mais furioso. Ele me segurou forte pelo braço e disse que eu não ia a lugar algum. Ao mesmo tempo que me mantinha presa pelo braço, ele me xingava de todos os nomes possíveis e dizia que eu tinha destruído nosso final de semana. Toda essa cena aconteceu na frente da mãe e da irmã mais nova, e ele só parou a briga quando a irmã ameaçou chamar a polícia. Eu estava em outro estado e não tinha para onde ir, então no dia seguinte vieram as desculpas. Ele admitiu a mentira, mas negou a traição, pediu perdão e prometeu que isso nunca mais aconteceria. Ingênua, eu acreditei sim, afinal de contas eu era nova e acreditava que as pessoas pudessem mudar. Mas se arrependimento matasse, eu não estaria aqui para contar a história. Toda madrasta é má, cruel, implicante, invejosa, só quer o mal pra enteada, pro enteado. É isso que a gente escuta falar das madrastas, né? E por causa dessa fama, por causa desse tipo de julgamento, eu aguentei tanta coisa por tanto tempo que hoje eu consigo enxergar que eu não sou obrigada, eu não era obrigada. Mas eu quero contar a minha história e aí no final eu faço questão de ouvir a sua opinião, tá? Ou de ler a sua opinião, né? Bom, tem 9 anos que eu sou casada. Eu me casei muito novinha. E o meu esposo, ele já tinha 3 filhos do antigo relacionamento dele. 2 meninas e 1 menino. Esse menino, inclusive, é quase da minha idade. Eu sou 2 anos só mais velha que ele. E com as meninas, eu sempre me dei muito bem, sabe? Nunca tive nenhum tipo de problema. Agora, com esse menino, gente, desde o início, ele fez questão de deixar claro que ele não tinha a intenção de familiarizar comigo. Parece que ele queria marcar território, sabe? Parece que ele queria falar assim, epa, quem manda aqui sou eu. Fora a folga, tempo todo jogado no sofá, assistindo televisão, nunca lavou uma colher sequer. Muitas das vezes a gente comia e o pai dele não tava, eu separava a comida do pai dele, pois ele ia lá e comia a comida do pai dele. E aí logo eu engravidei. E depois que eu engravidei, as coisas só pioraram. Porque assim, era pra ser o momento mais delicado, mais emocionante da minha vida, né? Mas se tornou o meu pior pesadelo, gente, de tanto estresse que eu passava com ele. Por exemplo, teve um dia que eu tava no telefone, tava em ligação e ele tava na televisão. E o volume da televisão tava alto demais, eu não tava conseguindo ouvir nada. Então eu fui e pedi para que ele abaixasse um pouco o volume da televisão. Só que ele ficou fingindo que não tava escutando. Eu repetia e ele não me respondia. Então a gente começou a bater boca, começou a discutir e eu fui parar no hospital, gente, de tanto estresse. Grávida. É que assim, eu tinha 17 anos e ele 15, quase a mesma idade, né? Como eu falei. Então, por causa disso, eu caía muito nas provocações dele. Só que, por causa da minha gravidez, eu fui obrigada a aprender a ignorar ele. Tipo assim, a fingir que não tava entendendo que ele tava tentando me provocar. E aí, quando eu passei a ignorar ele, ele começou com bebedeira na nossa casa. Bebedeira, mulherada, trazia mulher pra dormir na nossa casa. Às vezes, eu e o pai dele saía aos finais de semana. Quando a gente chegava, a casa tava uma zona e tinha mulher no quarto dormindo com ele. E mesmo assim, eu nunca falava nada diretamente pra ele. Eu sempre falava com o meu marido. Nisso os anos se passaram e ele foi pra outra cidade pra poder fazer faculdade. Só que assim, todo final de semana, todas as férias, tudo ele vem aqui pra casa. E nunca mudou nada, sabe? A mesma bebedeira, a mesma mulherada. Pra você ter ideia, outro dia eu levei um susto. Eu tava passando café e aí de repente eu me deparo com uma mulher estranha indo pro banheiro só de toalha. Gente, tem cabimento? Uma desconhecida dentro da minha casa. O fato é que eu tinha esperança de que ele ia mudar. Eu pensava assim, não, isso é só porque ele é adolescente, quando ele amadurecer, ele muda, mas ele nunca mudou. Esse é ele e ele vai continuar assim pro resto da vida. Esse ano ele termina a faculdade
e ele volta a morar com a gente. Só que eu já falei pro meu marido, a minha intenção é comprar uma casa própria, e se ele quiser continuar com a gente, vai ser na minha casa, do meu jeito. Caso contrário, nada feito. E se você tá achando ainda, depois de tudo isso que eu te contei, que é exagero, que ainda é implicância de madrasta, ele tem uma mania terrível de ficar falando de mulher pro pai dele, de ficar falando das ex pro pai dele na minha frente. Dá pra ver que é provocação. Vocês conseguem entender? Hoje a gente tem 2 filhos, tem um menino de 7 anos e uma bebezinha de 9 meses, e eu decidi que eu não quero mais passar esse estresse com ele não, sabe? Eu quero esperar o tempo que os meus filhos vão estar causando esse estresse em mim. Vocês entenderam? Eu quero guardar a minha sanidade mental, a minha paciência para os meus filhos. É como eu falei no começo, por causa de toda essa fama da madrasta, que madrasta é cruel, é implicante, eu aguentei calada por muito tempo. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo enxergar que eu nunca fui obrigada e eu não sou obrigada a aguentar isso não. Deixa aí a sua opinião. Minha amiga namorava um rapaz, fazia uns 2 anos mais ou menos, e eles se davam super bem. Aí teve um dia que ela tava indo pro curso dela, que ela fazia todos os dias, e ela olhou no poste, tinha uma foto e um anúncio de uma pessoa desaparecida. E na foto era o namorado dela, acredite se quiser. E no anúncio tava escrito como pessoa desaparecida, e também nesse anúncio tinha um número de telefone. Ela pegou esse número de telefone, entrou em contato no número, e quem atendeu foi uma moça. Aí minha amiga disse que conhecia a pessoa da foto, né, o até então desaparecido, e falou pra essa moça do contato que sabia onde aquela pessoa estava. Ela disse que a moça do contato ficou desesperada, pedindo pelo amor de Deus, me fala mais, não sei o quê, porque ela já tava muito angustiada, tal, porque ele tinha sumido já há 8 meses, e pasme, eles eram namorados. A moça falou que eles eram namorados e se conheceram pelo Tinder. Amor, minha amiga desligou o telefone, bloqueou o número da menina, pegou o anúncio, arrancou do poste e guardou. Aí quando ela chegou em casa, ela esperou ele chegar, e quando ele chegou, ela começou a fazer um monte de perguntas pra ele, referente à traição, e ele começou a falar que ela tava louca, tal, enfim, se fingiu de doido. Ele falou que minha amiga tava viajando, depois ele falou que fizeram uma trollagem com ele, enfim, minha amiga não aguentou, pegou o papel e mostrou pra ele. Amor, ela disse que esse homem ficou branco quando viu o papel, e ela falou, ai, macho, por favor, né, sem cena. Disse que ele começou a chorar, e aí depois disso ela terminou com ele, óbvio, e cara, nunca mais ouviu falar desse menino. Agora eu te falo, é cada uma, né?